Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Amados irmãos em Cristo, muito boa noite. Eu estou iniciando esse projeto no canal e vou deixar esse primeiro vídeo como a minha apresentação, o meu currículo. Então, como tudo em nossa igreja, nós começamos sempre pela Trindade, inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em ti tudo comece, em ti tudo termine, e ajudai-nos sempre a realizá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou começar apresentando esse currículo, né? Eu dividi esse currículo em três partes, porque são três áreas diferentes que eu atuei durante a vida. Então, vou mostrar um pouquinho dessa minha caminhada na igreja, esse caminhar na Força Aérea e nas universidades. Então, a minha história, ela começa, e eu sempre gosto de iniciar com essa expressão obiportus. O que é o obiportus? O obiportus era um vento que dava no mar Mediterrâneo, que ajudava as embarcações romanas chegarem no seu porto. Então ele ficou conhecido como o vento da oportunidade, traduzindo para o português. E a vida é exatamente assim. Nós temos que aprender a aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá e nos apresenta. Então eu venho de uma descendência indígena e também judaica. O primeiro da minha família que chegou ao Brasil era judeu, e com o Marquês de Pombal, aquela perseguição aos judeus, muitos foram para os Estados Unidos, criaram uma cidade chamada Nova York, e os membros dessa minha linha de descendência judaica foram para o sertão de Pernambuco minerar pedras preciosas em terras indígenas. Daí a minha descendência vir do povo indígena Chucuru do Urubá, que são os meus ancestrais. Então, tem uma ancestralidade judaica, mas esse ancestral casou-se com uma índia Chucuru, e dela vem a linhagem que deu a minha descendência. Darcy Ribeiro fala que essa nossa diversidade cultural não é uma fraqueza, muito pelo contrário, é a nossa maior riqueza. Então, o primeiro cacique que nós tivemos nessa nova etapa recente foi o cacique chamado Chicão. Ele é conhecido como Chicão, Francisco de Assis. E dele, ele foi assassinado nessa luta pela demarcação da terra. A esposa do cacique Chicão, a dona Zenilda, ela foi indicada em 2008 ao Nobel da Paz pela luta, pela resistência. Então, essa reserva fica na cidade de Pesqueira, e essa é a rua em que eu cresci na minha infância. Meu pai ainda mora nessa rua, né, que eu cresci, e aquela mata lá ao fundo é exatamente a reserva do povo indígena Chucuru. Então, aqui está o primeiro documento. Quem minerou foi uma prima minha, Lígia. Ela está, inclusive, em suas obras, em uma de suas obras, como sendo esse o nosso primeiro ancestral judeu aqui nas terras brasileiras. E aí está Manuel Vicente da Anunciação e Luzia Soares, que é a primeira matriarca indígena que descende todo esse nosso povo. Então, eles moravam nesse sítio, chamado Sítio Lagoa dos Cavalos, e aí era o seu banco, era o seu cofre, era a senzala, era tudo, onde ele fazia essa caminhada, né, pelos sertões, e foi um dos homens mais ricos dos sertões de Pernambuco. Estão descritos nessas duas obras, O Capitão dos Índios e Sangue, Suor e Riqueza, de Ana Lígia. Eu terminei meu ensino médio nessa escola, aí eu conheci a minha esposa, aí nós namoramos, eu me formei, saí daí, mas aí começou o início da nossa jornada. Né? Como todo homem, né, que tem seus sonhos, que quer aventurar na vida, eu decidi que eu queria voar. Muitos da minha família e lá do território indígena falavam que
isso é coisa de rico, isso não era para pobre. Enfim, são todas as barreiras que a gente tem para vencer, né? Mas eu resolvi que queria voar, então deixei a cidade de Pesqueira e fui para o Recife. Morei de favor numa casa, noutra, e no final virei um sem-teto, não tinha onde morar. Mas graças a Deus foi por muito pouco tempo, porque Deus sempre manda pessoas para nos ajudar. E eu, graças a Deus, né, passei muito pouco tempo perambulando nessas ruas até que um abrigo me fosse dado. Então, eu muitas vezes dormia no próprio cursinho, ele não é mais assim, certamente, mas em 87 ele era assim, um cursinho chamado Mauel, de um oficial da aeronáutica. Aí eu dormia, passava as minhas noites, almoçava e ia caminhando. Então, graças a Deus, depois de um ano de muita luta, eu consegui passar no concurso da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Fui para Guaratinguetá, passei 2 anos, e durante toda a minha vida, os meus 30 anos na Força Aérea, eu fui membro do Serviço de Busca, Salvamento e Resgate, tripulei avião e tripulei helicóptero também. Então, eu tenho uma satisfação muito grande, de gratidão a Deus, ao governo brasileiro, ao nosso país, que investiu 3,5 milhões em minha formação. Eu sei que isso não é pouco. Em 55 cursos no Brasil, no exterior, a formação de voo, enfim, aviação não é algo muito barato, né? Mas é necessário. A minha caminhada na igreja, esse é o sítio em que eu cresci, aquela capelinha que está ali circulada de amarelo, ali nasce a minha espiritualidade. Esses que estão sentados à direita são meu pai, tocando violão, minha mãe, que já está com Deus, ao lado a minha irmã. Essa é a casa que nós crescemos, é o sítio que nós nos entendemos por gente. Então, esse foi o nosso caminhar, é a nossa história. Todos os anos havia uma procissão para essa capelinha, que o padroeiro era São Sebastião. Minha avó fazia todo ano essa procissão como promessa do povo aí da região. Eu nasci no dia 3 de julho, na cidade de Pesqueira, fui batizado no dia de São Cura d'Ars, fiz minha primeira comunhão com o mesmo frade que também me deu o sacramento do matrimônio, fiz o crisma já na escola de especialista, fiz a minha caminhada, recebi o leitorato em 2010, o acolitato também, e me ordenei no dia 10 de abril de 2011, sob a imposição das mãos do meu querido pai, Dom Osvino José Bolt. Depois de ordenado, eu fui professor de teologia em Campo Grande. Meu currículo não dá para falar ele todo aqui, porque são mais de 30 páginas de currículo, e aí ficaria muito extenso essa apresentação. Então, eu pontuei somente aqueles pontos principais. Eu fui coordenador da escola diaconal, quando Dom Osvino instituiu o diaconato nas Forças Armadas, né, no Ordinariado Militar, e também me tornei membro da Academia Marial de Teólogos de Aparecida, e hoje eu também sou membro da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, do qual sou o seu diretor espiritual. Então, em 1990, eu me casei com a Adriana, também da cidade lá de Pesqueira. Em 2010, foi a nossa ordenação. Nós nos ordenamos no Santuário Bom Jesus da Coluna, no Rio de Janeiro. Foi lá que nós fizemos a nossa formação diaconal, sob a imposição de Dom Osvino. O interessante é perceber nessa reflexão, aí está uma foto à esquerda de Dom Cláudio ordenando Dom Osvino, e à direita de Dom Osvino ordenando os seus diáconos. Percebam que na nossa igreja, como está em Mateus 16, 13 a 20, Pedro, tu és pedra, é tudo pela imposição das mãos. Nenhum ordenado da nossa igreja é ordenado por carta, telefone. Não, tudo é mão a mão, pela imposição das mãos. Se nós voltarmos de mim para Jesus, não vamos ter mais que 400 pessoas. Quem me ordenou foi Dom Osvino. Quem ordenou Dom Osvino? Dom Cláudio. Quem ordenou Dom Cláudio? Se nós voltarmos, a gente para em Pedro e em Jesus. Então, essa é a linha sucessória, né? Essa autoridade que é passada pela imposição das mãos. O primeiro casamento a gente nunca esquece. Na verdade, eu me comprometi com esse casal, esses filhos queridos lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
Eu ainda nem ordenado era, mas ela queria esperar eu me ordenar para se casar. Então, com menos de 30 dias de ordenado, eu realizei a cerimônia do sacramento do matrimônio desses filhos queridos. Aqui em Natal, eu fui professor no Seminário São Pedro. Essa foi a turma que, graças a Deus, são padres hoje, né? Eu e o Padre Alberto, nós éramos professores no Seminário São Pedro, e aí está uma parte da turma, né? Tinha uma outra turma, mas essa era a turma que ia se ordenar no ano que a gente deu aula lá. Em 2024, eu passei a ser membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Estou caminhando, graças a Deus. Estou indo, caminhando para o nível 2. Hoje estou no nível 1. E é, para mim, hoje, uma das maiores alegrias. A comunidade, ela permite que você tenha espiritualidade. Porque sem isso, sem espiritualidade, sem formação, sem oração, sem meditação, né, já dizia Padre Léo em sua obra Tocar o Senhor, a gente não vai longe. A minha caminhada na Força Aérea, eu comecei, a minha primeira unidade foi o Esquadrão Falcão, em Manaus, hoje é Arpia. De lá eu fui transferido para o Recife, para o Esquadrão Poti, depois para o Esquadrão Pelicano, no segundo do 10º, onde certamente eu voei a maior quantidade de horas de voo da minha vida. Então, é um esquadrão atípico que, na época, se voava bastante. Numa única busca de uma semana, eu cheguei a voar 85 horas, numa semana. Isso, hoje, tem piloto que voa isso por ano, só para a gente ter uma ideia. Então, foi uma caminhada muito feliz, passar 30 anos na aviação de busca, salvamento e resgate. O início se deu em 87, na escola de especialista, quando eu entrei. Esse foi o meu primeiro helicóptero, né, o primeiro contato com o helicóptero, um esquilinho, lá na academia da Força Aérea, era do SAR, e eu comecei a conhecer a aviação de helicóptero e a me encantar por ela. Então, entrei para o grupo de resgate da Força Aérea, é um grupo de elite da Força Aérea, e a especialização é algo muito lento, muito demorado, porque são muitos processos, né? Os cursos estão em muitas instituições diferentes, do Brasil, do exterior. Então, eu comecei fazendo o curso SAR, o curso de resgate, depois fiz o curso de mergulho, o Guerra na Selva, e aí vai uma pleiade de cursos que são necessários, né, para se fazer atividade de busca, salvamento e resgate. Passei quase uma década convivendo com os Yanomamis, voando missões de vacinação, de transporte de índio doente, basicamente com os Yanomamis, né, em sua maioria. Na base aérea de Campo Grande, o meu caçula entrou para o Colégio Militar, ficou muitos anos no Colégio Militar. O mais velho entrou para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Entrou primeiro pela SpaceX, hoje está lá em Brasília, deve estar sendo promovido a major nos próximos meses. E assim foi a nossa vida, né? Eu confesso que fui muito feliz nos meus 30 anos de Força Aérea, nos meus 30 anos de aviação de busca e salvamento. Cada vítima que a gente encontra e resgata é uma alegria. Então, nesses 30 anos, agradeço a Deus aos companheiros que me ajudaram na minha formação, que lá botaram conosco, né, nos voos, nas horas difíceis. Recebi essa missão, eu e mais alguns irmãos, de implantar o Night Vision Google, que é o óculos de visão noturna para aviação de helicóptero no segundo do 10º. Muito trabalhoso, né, não é uma tarefa fácil, é árdua, mas de muito resultado. Então, fui enviado para o Chile para fazer intercâmbio com os Forças Especiais da Bahia de Quinteiro. Vou estar recebendo nos próximos dias, graças a Deus, um deles, que vem visitar o Brasil, vai passar uma temporada conosco aqui em Natal, graças a Deus. Seja bem-vindo, minha irmã. E a minha caminhada docente, praticamente a minha última fase, né? Depois já de toda essa caminhada, eu comecei a fazer a minha primeira graduação de pedagogia em Recife, depois eu finalizei na Universidade Estadual, lá na Paraíba,
Fiz 3 graduações de teologia, uma em Pernambuco, outra no Rio de Janeiro e outra no Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Norte eu comecei história, depois da metade do curso eu parei, porque eu não estava mais aprendendo nada, não era mais suficiente pela quantidade de conhecimento que eu já tinha. Então, preferi fazer investimento em outras áreas. Fiz no Mato Grosso do Sul a especialização em psicopedagogia na Universidade Católica, uma excelente universidade. Depois fiz filosofia, né, aqui no Rio Grande do Norte, filosofia e história, abandonei a história, mas completei a filosofia, que me deu muita alegria, e um dos meus temas prediletos hoje para escrever é a filosofia. Devo ter uns 15 livros publicados já na área de filosofia, e no total eu tenho 140 livros publicados. Então, fiz o meu doutorado na Universidade da Flórida, o pós-doutorado também, recebi indicação, depois do doutorado, para ministro da Educação no Brasil, né? Participei da seletiva, mas não consegui chegar, né, na indicação. Esse foi meu diploma de doutorado pela Universidade da Flórida, graças a Deus sempre com boas notas. Fiz pesquisas no Brasil, no exterior, em muitos países, então fui muito feliz, né, numa vida docente muito bem estruturada e planejada também. Fiz o meu mestrado na Universidade do Chile, titulei com louvor, para surpresa deles, né, porque eu sou descendente indígena, então para eles isso era um fato inusitado, né, um indígena titular com louvor e receber essa menção honrosa da universidade. Essa é a nossa turma, aí estão os 80 brasileiros, né, que começaram esse curso aqui no Brasil, mas na Universidade do Chile nós concluímos em 12. E tem uma frase de João que é muito interessante, quando o doutor Daniel Rios pergunta para nós na entrevista por que a gente queria fazer mestrado. E João falou, para dar poder à minha voz. Sabe, eu achei aquilo tão bonito e tão reflexivo, eu falei, tá aí, um bom motivo para fazer mestrado. Então, nós nos formamos, né, tiramos o nosso canudo, como o pessoal fala lá, e eu tive também uma outra alegria, de saber que a minha dissertação, ela entrou para os anais de referência da universidade, uma universidade do Chile já tem 2 Nobels, Pablo Neruda e Gabriela Mistral, quem sabe vem aí um Nobel também, né, em literatura também, dessa publicação, dessa dissertação. Montamos uma empresa, quando nós terminamos o mestrado, é o primeiro vídeo que está aí no canal, eu resolvi não apagar, eu estou zerando o canal, apaguei todos os vídeos, mas esse eu deixei. Deixei porque eu considero ele um marco nesse, nesse caminhar. E esse era o nosso staff, né? Essa era a nossa diretoria. Como pesquisar também é se divertir, então, os lugares que eu passei, eu sempre caminhei, esquiei, nadei, mergulhei, né? Até para aproveitar os cursos que eu tinha feito na área de operações especiais. Então, um momento muito proveitoso, alguns deles a família também pôde ir, tá aí a Casa Rosada na Argentina, né, por tantos lugares bonitos de uma cultura tão diferente. Quando eu voltei do mestrado, entrei na educação básica, no Centro PH3, da minha amiga Francisca Henrique. Cresci muito, fui muito feliz também como professor da educação básica, do 6º ano até o final do ensino médio. Na Força Aérea, passei a ser palestrante de diversas instituições, dando formação, retribuindo um pouquinho daquele montante que o governo investiu na minha carreira. Na educação básica, também fui muito feliz, né? Muitos dos meus alunos já estão casados, hoje já têm filhos, eu acompanho eles pelo Instagram. É tão bom, né, quando o professor acompanha e vê os filhos crescendo, seus alunos se deslanchando na vida. Então, eu fui indicado para fazer, pelos alunos, para fazer o curso na Geek One e implantar na rede de escolas a Geek One, que é um sistema de educação digital. Então, fui para São Paulo, fiz os cursos, me formei na maior empresa de educação digital do Brasil. Comecei a escrever e a publicar livros. Hoje eu tenho livros publicados em português e em espanhol. São 140 livros já publicados, graças a Deus. Pretendo chegar a Santo Agostinho, 1.500 obras publicadas, mas isso não depende só de mim, depende de Deus, porque eu tenho que ter tempo para chegar lá. Hoje, eu estou nos 140. Também tive a alegria de me tornar
membro da Academia de Letras e Artes, aqui de Parnamirim, ocupando a cadeira 23, número de São Padre Pio, sempre São Padre Pio, articulando as coisas em minha vida. E essa é, graças a Deus, a minha família. O nosso netinho não é mais um bebê, já está com 3 anos, já está falando, correndo, mas em tudo, Deus sempre nos ajuda. Em ti esperei, meu Senhor. Quem sabe no final dessa jornada a gente possa, como São Paulo, dizer: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, amados irmãos, é isso. Nós estamos começando esse canal. Vai ser um canal formativo, em que vocês vão poder ter formações. Eu vou montar formações, já tem muitas formações prontas. Então, dentro em breve, se Deus quiser, nós vamos ter como fazer crescimento na área da teologia, na área da filosofia, em todas essas áreas que nos ajudam a caminhar com Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe o canal, curta e compartilhe com as pessoas. E Deus te abençoe por isso. O foco não é receber nem monetizar. O foco é evangelizar.